Boa noite, igreja, paz. Não, calma aí, gente. Pô, calma aí, calma aí. Pô, eu falo, cara, é igual a pastora fala toda hora, parece que eles fazem sacanagem, mano. A gente chega aqui, boa noite, gente. Pô, boa noite, igreja. Dá pra melhorar, dá pra melhorar. Tá melhor que da última vez, mas tá bom. Muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez, pregando. Para mim é um motivo de honra, quero já deixar um abraço pro pastor Luiz, pastora Marielle. E, gente, da última vez eu falei para vocês aqui, se o pastor Luiz te mandar uma mensagem no WhatsApp, já sabe, né? Só que agora, o pastor Luiz chegou num nível tão grande que agora nem mensagem ele tá falando no WhatsApp mais, irmão. Agora é pessoalmente. Tava na célula, falei, pô, hoje a célula tá boazinha. Já te convido logo, você que tá assistindo aqui, você que tá aqui, ó. Vem pra célula, 7h30, a parada tá de verdade. Fernando tá brincando, Fernando tá dirigindo, um abraço para ele também. Então você não pode perder. Vai que você recebe a oportunidade de pregar também aí, ó, na célula. Então, eu não vou dar um spoiler então, vou deixar a galera tranquila. Mas o pastor chegou, e o engraçado é que sempre quando o pastor pede para falar, ele pede para pregar, ele vai e some, ele só joga. Aí, filho, quero que você pregue quinta-feira. E sumiu. Ele falou, não aceito não. Eu falo, pô, mas toda vez, pastor, posso nem ter a oportunidade de escolher. Mas é isso, né, gente? Antes de começar a pregar, eu queria orar por vocês aqui esta noite. Quero que você possa baixar a cabeça, que você possa focar hoje para dar a sua melhor adoração para Jesus, porque por mais que o Espírito Santo ele fale aqui, o Espírito Santo ele age aqui, se nós que somos terras, Pai, que a gente somos ouvidos, a gente não estar atentos para ouvir a Tua palavra, não adianta. Então que hoje aqui você possa repreender todo espírito de distração, todo espírito de confusão na sua mente, todo embaraço possa cair agora em nome de Jesus. Pai, nós louvamos aqui, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Pai. Que você possa abençoar essa pregação de hoje à noite, que não possa ser eu, mas o seu Espírito Santo falando através de mim. Pai, que no seu poderoso nome vidas possam se render aqui hoje, Pai, que o seu Espírito Santo possa fluir aqui e operar através de vidas, Pai. Que aqui os seus filhos estão dispostos para ouvir a Tua palavra, possam ouvir, Pai. Ouvir e estar atentos à pregação. E realmente mudar, Pai. Não ser uma palavra que entre no ouvido e saia pelo outro. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Pô, eu sei que é meio folgado, mas, pô, Pokémon, tem como dar aquele tecladinho não, né? Pô, tem que dar aquela moral, né, gente? Pô, que isso? Hum. Que isso, gente. Não, tem que ter, né, pô? Tem que ter um tecladinho, dá até aquele... Ah. Então, irmãos, o que eu queria falar com vocês aqui é um tema que o Espírito Santo, ele deu para mim essa pregação conforme os ciclos que eu passava na minha vida. Eu não sei você... Pô, gente, não. Fala aí, pastor, pra você, ó. Dá um menor aí, que é meu. Aí, ó. Ei, igual o pastor Luiz, filho. Ai, você já deu pra ver que eu sou telô igual o pastor. Mas, voltando aqui, antes de começar a pregar, eu queria falar como que Deus me deu essa palavra, né? E Deus me deu essa palavra quando eu estava passando por um momento pela minha vida, e eu não sei você, mas talvez, acho que todo mundo já passou por esse momento. Que é que eu gosto de falar sempre, não é heresia não, tá, irmão? Que eu acho que Deus, às vezes, ele é bem noveleiro. Porque só pode, cara. Porque, às vezes, ao decorrer da nossa vida, a gente vai andando, a gente vai caminhando, e parece que as coisas vão caminhando para uma coisa ruim, para uma coisa que vai cair, e parece que Deus, ele chega só no final. Sabe, igual aquela novela dramática que no último capítulo tudo se resolve. Parece que Jesus, ele gosta de chegar no final. Aí para quem acompanha futebol, para quem acompanha esporte, é igual aquele meme do Galvão Bueno, quando ele está narrando a natação do Michael Phelps, que ele fala, vai perder, vai ganhar, vai perder, ganhou, perdeu, ganhou. Parece que Jesus fala, vai curar, não vai curar, vai curar, vai salvar, não vai curar, não curou, salvou. Parece que ele chega, parece que é realmente aos 90 do segundo tempo, como um time de futebol. E através disso, Deus, eu comecei a ter um questionamento, porque realmente, será que Deus, ele chega atrasado? Será que Deus, com toda a sua divindade, com todo o seu poder, ele realmente faz alguma coisa para chegar atrasado? Será que ele se atrasa para realmente te curar? Será que ele se atrasa para realmente fazer um milagre na sua vida? E Deus, ele me deu uma resposta. E eu creio que essa resposta está numa história da Bíblia muito linda. É uma história que provavelmente é muito famosa e é lá em João 11, que vai contar sobre a história de Lázaro. Vou esperar um tempinho para vocês abrirem. João, capítulo 11, versículo 1. E gente, aí, pô, não dá não. Rema culo bandeira, né, gente, aqui.
Pô, agora a vida, filho. Tá tirando, né? Rema é rema, né? Rema é rema. Amém, igreja? Todos acharam? Amém, igreja? Ih, a galera tá vendo PBD não, hein? Amém, igreja? Todo mundo achou? Então, vou começar ali. João, capítulo 11, versículo 1. Vai dizer assim. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria, e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe enxugara os pés com os cabelos. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Quero ler primeiramente só até aqui. Bom, o que a gente leu agora é uma história muito conhecida. Eu não sei se talvez você deva conhecer essa história ou por pregações, ou por você mesmo parou ali, ou por aquela música famosa, Lázaro ouviu a sua voz. Talvez acho que todo mundo já conhece a história de Lázaro. E aqui ele está explicando sobre a história desse homem, porque o que diferencia a história de Lázaro, que é o milagre de Lázaro, que a gente já sabe que acontece o milagre dos outros milagres, é que os detalhes daqui são bem diferentes. Pois eu queria falar que Lázaro, ele era de Betânia. Ele tinha suas irmãs que eram Marta e Maria. Mas, diferentemente dos outros milagres, como os milagres da filha de Jairo, ou como o milagre do centurião, Lázaro não somente conhecia Jesus, como Jesus também conhecia Lázaro. Então, além de Lázaro conhecer Jesus, gostar de Jesus, também Jesus era íntimo de Lázaro. Eles tinham uma intimidade. Jesus não estava falando com uma pessoa que ele tinha encontrado na rua, que tinha esbarrado com ele, não. Ele estava falando com uma pessoa que era conhecida, que sentava na mesa com Jesus. Lázaro, Marta e Maria eram pessoas que Jesus amava. O versículo 5 vai falar: Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Então Jesus, ele conhecia essas pessoas. A gente vai ter essa noção maior no versículo 3, que quando as irmãs de Lázaro, elas mandam um mensageiro para falar para Jesus que Lázaro estava doente, elas falam a seguinte frase: Senhor, aquele a quem amas está doente. Só nessa frase a gente pode perceber o nível de intimidade que Lázaro e as suas irmãs tinham com Jesus. Porque vocês nunca pararam para pensar, porque as irmãs de Lázaro podiam falar: Senhor, cura meu irmão Lázaro. Venha e cura ele, mas não, eles falam: Senhor, aquele a quem amas está doente, aquele a quem você conhece. O mensageiro não falou que era Lázaro, mas por falar aquele a quem amas, Jesus reconhece que era Lázaro. Então a gente pode perceber que Jesus era próximo da família de Lázaro. Mas talvez você deve estar pensando comigo: mas Samuel, se Lázaro era amigo de Jesus, se Jesus amava Lázaro, por que Lázaro ficou enfermo? Por que aconteceu essas coisas com a vida de Lázaro e a sua família? Porque parte de um princípio que muitas das vezes eu pensava errado. Porque eu na minha caminhada pensava que realmente coisas ruins só aconteciam com pessoas ruins. Mas não, coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Não é porque Deus nos ama que isso vai nos impedir da gente passar por situações ruins na terra. O próprio Jesus veio e passou, tanto que ele fala: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, se o próprio Jesus passou por aflições, passou por coisas ruins, as pessoas a quem ele ama também vão passar. E a gente precisa entender e ter o entendimento que, por causa disso, isso não define o nosso relacionamento com Deus. As circunstâncias, elas não definem e não comparam o nosso relacionamento com Deus. Deus, ele não vai te amar menos ou te amar mais porque você passa por momentos ruins. Não. Deus, ele te ama independente de qualquer forma. O amor de Deus por você não é medido pelas circunstâncias. Porque se realmente o amor de Deus fosse medido pelas circunstâncias, seria um relacionamento inconstante. Pois hoje, na quinta-feira, tudo deu certo. Então Jesus, ele me ama. Ele adora estar comigo.
mas na sexta-feira talvez acontecerá uma coisa ruim. Então Jesus agora ele me odeia. Pronto. Ele não gosta mais de mim, porque coisas ruins aconteceram. Mas não, irmãos. Aqui a gente tem que entender que nada pode separar ou alterar o amor de Deus por nós. Nem as circunstâncias e nem nada. Então que nesse comecinho a gente aprenda essa lição. Não importa por onde a gente passe, não importa a situação ruim que a gente viva, nada e ninguém pode alterar o amor de Deus por nós. Mas por mais que a gente fale sobre o amor de Deus, mais que a gente fale sobre essas coisas, situações ruins, de coisas ruins, aqui quando a gente lê os versículos 4 e 5, a gente percebe que as coisas ruins parecem que vão parar de acontecer para Lázaro. Parece que alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai acontecer de bom. Porque a gente leu no versículo 3, Marta e Maria, elas mandam um mensageiro falar com Jesus. E Jesus ele responde a esse mensageiro no versículo 4, que vai dizer assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então o que a gente acaba de ler é que Jesus acabou de dizer que a doença de Lázaro não acabaria em morte. E eu não sei vocês, assim como o pastor Luiz, eu não gosto somente de ler a palavra. Eu gosto de me imaginar naquela cena. Eu gosto de participar da história. Irmão, eu imagino que quando Jesus fala isso para esse mensageiro, ele fica eufórico, ele fica alegre, ele fala: cara, eu preciso contar para Marta e Maria, porque Lázaro, o fim dele não vai acabar em morte. E eu não sei vocês, mas eu gosto de worship, essas coisas. Eu falo que minha Bíblia é meio do manto, meio pentecostal. Então eu imagino que, irmão, o mensageiro que Marta e Maria enviou já chegou para Maria e para Marta e falou: Marta, Maria, você não sabe o que aconteceu. Lázaro não vai morrer, irmão. Já imagino Marta e Maria pulando. Se fosse aqui na Rema Clube Bandido, domingo de manhã, ia testemunhar: Lázaro não vai morrer. Pode cancelar o sepulcro, cancela o caixão, porque a vida de Lázaro não vai terminar em morte. Aleluia! Então a galera já imaginava isso, a galera pulando, eufórica, na alegria. Mas se a gente começar a ler o texto, se a gente começar a reparar no texto, acontece alguma coisa bem diferente. O decorrer dessa história é bem diferente. E se a gente não tiver intimidade com Deus para entender o que realmente Ele fala e ter o entendimento da sua palavra, a gente vai achar que Jesus é um mentiroso. Porque no versículo 6 vai dizer assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apredejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Versículo 13. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Versículo 14. Então ele disse claramente: Lázaro morreu. Eu vou ler de novo. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 15. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Irmão, o que a gente acaba de ler, eu acho que é a maior doidura desse versículo. Irmãos. É a maior doideira desse versículo. Porque no versículo 4, Jesus ele fala: ei, Marta, Maria, fiquem tranquilos. A doença de Lázaro não acabará em morte. Mas conforme vai decorrendo a história, Jesus ele decide ficar aonde ele estava. Ele decide voltar para a Judéia. Até aí tudo bem. Lázaro estava vivo. Mas só que o próprio Jesus, no versículo 14, ele fala: Lázaro morreu. E no versículo 13, no versículo 11, ele afirma: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Aqui Jesus não estava falando de um adormecer de um sono profundo, mas sim de um adormecer de uma morte. Lázaro realmente tinha morrido. E a gente sabe que Jesus, por mais que ele veio como homem, ele tem os seus atributos divinos, pois ele veio 100% homem e 100% Deus. Ele tem os seus atributos, ele tem a onipotência, ele tem a onisciência, ele tem a onipresença. Então Jesus, quando ele fala para Marta
que a vida de Lázaro não ia acabar em morte, Jesus sabia que no versículo 14, Lázaro iria morrer. Então, peraí, como assim? Jesus, ele avisa para Marta e Maria, ele fala, mensageiro, fica tranquilo, pois a vida de Lázaro não vai acabar em morte. Mas versículos seguintes ele fala, ei discípulos, Lázaro morreu, Lázaro se foi. Então, se a gente não parar para prestar atenção nos detalhes, a gente não pega. E os discípulos, por estarem muito novos na fé, começaram a entrar em crise. A gente pode ver o próprio Tomé falando. Ele fala, vamos também para morrermos com ele. Porque ele fala, Jesus, isso é doideira. Quando o cara estava vivo, você falou que a vida dele não ia acabar em morte. E você não foi visitar ele. E agora que Lázaro morreu, você quer ir até lá? Então, eu creio que os discípulos entraram em crise. E talvez eu e você, se a gente não soubesse o que aconteceria no final, a gente também entraria em crise. Mas a gente precisa entender uma coisa muito poderosa. Pois, por muitas vezes, a gente acaba entrando na caminhada e a gente não acaba entendendo direito o que Deus fala conosco. Pois, se a gente voltar no versículo 4, Jesus fala, essa doença não acabará em morte. A gente pode ver, Jesus prometeu que o fim da vida de Lázaro não acabaria em morte, mas ele não explica o que aconteceria no caminho do milagre. Ele fala, ei Lázaro, você não vai morrer, o final da sua vida não vai terminar em morte, mas em nenhum momento ele explica o que aconteceria com a doença de Lázaro, o que aconteceria com a família de Lázaro, se Lázaro iria piorar ou melhorar. Ele só fala, o final da sua doença não vai acabar em morte. E sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? Está aqui. Está nesse versículo, porque assim como Lázaro, por mais que Lázaro ele tenha morrido à vista dos homens, à vista humana, ao decreto humano, ao decreto do laudo médico, ao decreto do desemprego, às vistas humanas, Lázaro morreu. Ele morreu aos nossos olhos, mas sobre toda a palavra humana, mas sobre todo decreto humano, existe a palavra de um homem chamado Jesus. E essa palavra, ela quebra qualquer e outra palavra da terra, porque a autoridade de Jesus, a palavra de Jesus não vem daqui, vem dos céus, irmãos. Então a palavra de Jesus, ela é acima de toda a palavra. Então por mais que os decretos humanos, por mais que a doença tenha causado a morte em Lázaro, se Jesus prometeu e ele falou, não vai terminar em morte, ele pode ressuscitar Lázaro. Por mais que Lázaro morra no meio do caminho, o final da vida de Lázaro não vai acabar em morte, porque Jesus prometeu. Mas como eu falei, é fácil a gente falar agora, porque a gente sabe o final da história de Lázaro. É fácil eu estar conversando aqui, porque eu já li esse texto umas 3 vezes. Eu li, refleti, aprendi, e é fácil eu falar agora. Mas eu quero que você entre nessa viagem comigo na Bíblia novamente, e você venha comigo para essa época. Para essa época, quando os discípulos, e nem Marta e Maria faziam ideia. Porque agora a gente falou dos discípulos, que os discípulos também entraram em crise. Os discípulos acharam estranho. Cara, como assim? Jesus falou que o final da vida de Lázaro não ia acabar em morte, agora Lázaro morre? Se os discípulos ficaram assim, imagina Marta e Maria, irmãos, que receberam a mensagem. Imagina o ambiente daquela casa, o ambiente de uma casa onde o próprio Jesus se assentava. Elas verem que ainda a palavra de Jesus não tinha se cumprido. Eu quero ler com vocês agora o versículo 17, assim por diante, que vai ser quando Jesus ele vai encontrar com Marta e Maria. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Lázaro tinha morrido havia 4 dias, irmãos. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Irmão, aqui a gente percebe o clima que essa família estava vivendo, e só por esse texto a gente pode tirar as personalidades de Marta e de Maria, que eram totalmente diferentes. A gente leu em João 11, versículo 3, que vai falar quem era Marta. Marta era a mulher que tinha pegado os seus cabelos e enxugado os pés de Jesus com o perfume que ela derramou. Marta era aquela menina sensível, era aquela mulher sensível, meiga, do choro, que talvez se você gritasse um pouco alto com ela, ela iria chorar. Mas, na verdade, Marta não, irmãos. Maria era aquela mulher meiga, sensível, como fala no versículo 3, que ela enxugou os pés de Jesus. Mas Marta, irmão, Marta era pavio curto. A gente pode ver que assim que Marta fica sabendo que Jesus chegou onde eles estavam,
Marta vai em direção dele para confrontar. Marta não quer saber, irmão. Marta era aquela mulher do pavio curto que você bateu nela, ela bate de volta, que ela revida. Não tem nenhuma Marta aqui não, né, irmãos? Em nome de Jesus. mais ou menos, mas é metade Marta e metade Maria. Amém, irmão, amém. Mas Marta era aquela mulher que era pavio curto. Então imagina o clima dessa casa. Marta chegando para Maria e falando: Maria, tá vendo aquele homem que sentava aqui na nossa mesa, que você enxugou o seu cabelo nos pés dele? Ele nos traiu. Ele sentou aqui na mesa e falou que o nosso irmão não ia morrer. E agora cadê ele? Fazem 4 dias. E Marta só devia saber chorar e Maria só devia saber chorar enquanto Marta acusava. E via com um pavio curto. E a gente vai ver o diálogo de Marta e Jesus agora, que é muito interessante também. Lá em João 11, 21. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Então Marta já chega confrontando Jesus, irmão. Ela fala: ei Jesus, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse realmente nesse ambiente, o meu irmão não teria morrido. Se você não tivesse chegado no 4º dia, Lázaro estaria aqui com a gente. Então Marta ela já confronta. E Marta ela não só confronta, como ela afronta Jesus também. Pois ela fala no versículo 23. Versículo 22, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Então a gente pode ver que por mais que Marta esteja com raiva, Marta esteja como aquela mulher do pavio curto, Marta tinha fé. Marta tinha fé que Lázaro podia ressuscitar. E Jesus, ele confirma isso. Ele fala: ei Marta, tá bom, realmente, se eu pedir para o meu pai, ele vai ressuscitar. Ele fala no 23, disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Jesus está confirmando para Marta. O que Marta veio procurando, veio correndo para Jesus, ele acaba de confirmar. Marta fala: ei Jesus, se você não tivesse chegado no 4º dia, meu irmão estaria aqui. Mas ele fala: tá, mas se você pedir, ele vai ressuscitar. Mas sabe qual é o problema de Marta, irmão? E qual é o nosso maior problema? Vai estar aqui no versículo 24. Por mais que Marta, ela tinha fé em Deus, eu não creio que o problema de Marta não era falta de fé. O problema de Marta não era que ela não tinha aquilo suficiente. Não, a gente vai continuar lendo aqui, a gente vai ver que Marta era conhecedora da palavra. Mas o problema de Marta está no versículo 24, que eu quero ler para vocês. Versículo 24. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Irmão, para pensar. Jesus tinha acabado de falar: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Só que o problema de Marta, e é o nosso problema também, é que por mais que a gente tenha fé, a gente não tem uma coisa chamada a fé constante. Por mais que eu vejo muita gente pedindo: Deus, eu quero uma fé que move montanhas. Eu quero uma fé inabalável, uma fé gigantesca. Mas o que adianta eu ter uma fé gigantesca na segunda, mas na terça-feira eu ter uma fé pequena? O que adianta eu ter uma fé que move montanhas na segunda, mas na quarta-feira eu ter uma fé que não move nenhuma pedra? Não tem de valia. Não tem necessidade, sabe? Não tem sentido. E Marta, além dela não ter uma fé constante, ela tinha outra coisa, que também muitas das vezes eu vejo que atrapalha muitas pessoas. Marta, ela tinha a coisa de limitar o ilimitado de Deus. Marta achava que estava falando com um homem qualquer, irmão. Mas ela estava falando com um homem que tinha um acesso ilimitado, que fazia milagres ilimitadamente. A gente percebe na resposta de Marta, pois ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E se a gente for pegar o contexto disso, Marta ela está falando do que fala em João 6,38. Se eu não me engano, 38 ou 39, que Jesus ele fala que vai lá em Apocalipse, na 7ª trombeta, ele vai ressuscitar os mortos. Então Marta, ela está falando aqui, não da ressurreição agora, mas da ressurreição lá na frente, lá na 7ª trombeta. Então, mas Jesus ele estava querendo e estava falando para Marta: ei Marta, eu posso curar o seu irmão agora. Para de me limitar. Eu tenho poder para curar tanto na 7ª trombeta lá em Apocalipse, tanto como agora. E é como ele responde no versículo 25, que vai dizer: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Irmão, o que Jesus está falando é simples. Ele fala: Marta, eu não quero que você tenha
uma fé gigante, mas só basta você crer em mim agora. Só basta você ter uma fé constante, uma fé que por mais que seja pequena, ela dure segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pois para Deus não importa a quantidade da sua fé, mas sim a constância, mas sim o quanto ela dura, porque se ela realmente cresce, Jesus está dando a chave para Marta aqui, ele fala: ei Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. Então se Marta cresce, o milagre podia acontecer agora, na frente dela. Só basta ela ter uma fé constante. Mas o nosso maior problema é esse, irmão. A gente, como eu falei, a gente quer ter uma fé que move montanhas na segunda-feira, mas na terça-feira a gente não tem uma fé que não move nenhuma pedra. Talvez esteja igual Marta aqui, irmão. Você até crê que a sua doença ela pode curar. Você até crê que o sinal do médico pode mudar, mas você não tem uma fé constante para acreditar que numa quarta-feira chuvosa ou numa quinta-feira aqui, Jesus possa te curar da sua dor agora. Você talvez possa ter uma fé que você consiga um emprego, que você seja próspero, mas você não tem uma fé constante para acreditar que numa quinta-feira, à noite, que talvez não tenha muita gente, o Espírito Santo possa vir aqui e te dar um emprego, e te dar uma mudança de vida, e te dar uma chave. Então o que falta para mim, para você e para Marta é ter uma fé constante, uma fé que dure. Então, irmãos, se você não pegou nada da pregação, pegue isso. Eu não preciso ter uma fé gigante, eu preciso ter uma fé constante, uma fé que dure. Amém? E agora a gente vai continuar lendo com a outra irmã de Lázaro, que agora é Maria. Agora o diálogo é com a outra pessoa, não é mais com Marta, agora é com Maria. Versículo 28. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles, e Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles também disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Irmão, aqui a gente pode ver que com Marta foi um diálogo, mas com Maria foi outro. Com Maria foi outro encaminhamento. Mas o mais interessante é que se a gente for ler de novo, Maria, ela fala a mesma coisa que Marta. Então isso significa que Maria e Marta estavam conversando sobre esse assunto. Mas por mais que Maria tenha falado a mesma coisa que Marta, a atitude de Jesus em relação a Maria e a Marta foi diferente. Pois Marta fala também: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas por mais que eles tenham falado a mesma coisa, o que muda nas duas são a atitude. Porque Maria, diferente de Marta, ela não limitou Jesus. Ela não botou um limite para Jesus. Por mais que ela tenha falado: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Antes dela falar alguma coisa, ela estava prostrada aos pés de Jesus. Ela estava rendida ao único que podia dar salvação. Maria não falou isso, mas Maria demonstrou na frase. Ela falou: Jesus, por mais que se o Senhor estivesse aqui dias antes, meu irmão poderia ter ressuscitado, agora eu estou aos seus pés, pois o Senhor é a única chave para ressuscitar o meu irmão. Por mais que da minha maneira não tenha sido certo, por mais que não aconteceu da maneira que eu esperava, quando eu me prostro aos seus pés, Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, pois o tempo é seu, a hora é sua, o Senhor que decide. Irmão, e essa atitude, cara, leva isso para a sua vida. A atitude de Maria de se render aos pés de Jesus causou algo incrível em Jesus. Que a gente vai ver no versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Se o louvor já quiser, já pode subir que eu já estou terminando. Irmão, olha que doideira. A atitude de Maria, quando ela chora
aos pés de Jesus, quando ela se derrama aos pés de Jesus, ela agitou-se no espírito e perturbou Jesus. Outras versões vão dizer que Maria comoveu o espírito de Jesus. Irmão, olha o poder disso. Quando Maria se rendeu aos pés de Jesus, ela comoveu o seu espírito. Então, quando a gente se rende aos pés do nosso Senhor, do nosso Jesus, a gente comove o espírito dele. Então isso muda tudo. A atitude de Maria em chorar aos pés de Jesus fez com que ele chorasse também. Fez com que ele procurasse atônito. Cadê? Onde colocaram o corpo? Então a atitude de Maria fez com que Jesus caminhasse para o milagre. Fez com que Jesus mudasse a sua direção, irmão. Então eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje. Eu não sei o que se passa na sua vida hoje. Se tem problemas, se tem dificuldades. O que eu quero dizer essa noite é, irmão, se renda aos pés de Jesus. Pois um coração rendido, uma vida rendida aos pés de Jesus, comove o seu espírito. E o que será que a gente tem fazido para comover o coração de Jesus? Isso eu quero falar com vocês essa noite. Que a gente possa ser igual Maria. Assim como Maria, se comover, se render aos pés de Jesus. E o mais incrível é que a história continua. E tem mais e mais ensinamentos. A gente pode ler aqui, depois do versículo 35, quando Jesus chora, os judeus disseram, vejam como ele o amava, pois Jesus chorou. Mas outros disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Então, mais uma vez, a partir do momento que elogiaram Jesus, também o limitaram o seu poder mais uma vez. Falaram, não foi esse homem que curou um cego esses dias atrás? Por que ele esperou Lázaro morrer se ele tem poder? Por que ele chegou agora? Ele chegou atrasado, ele se enrolou, ele foi curar alguém e se enrolou, ele foi orar por alguém e acabou se enrolando, porque não era para ele ter chegado agora, era para ele ter chegado no primeiro ou no segundo dia, ou antes mesmo de Lázaro ter caído morto. Mas a gente vai ver, irmão, no versículo 38, e aqui é o que eu quero fechar, esses últimos versículos. E se você não pegou nada nessa pregação, irmão, pegue essa parte, pois essa parte entendida da maneira correta, ela muda a sua vida como mudou a minha. No versículo 38, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Versículo 39, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Irmãos, aqui a gente pode ver mais uma vez que Marta, ela limita o poder de Deus de novo. De novo, Marta está limitando o poder de Jesus. E por Marta ter falado que ele já cheira mal e não ter tirado a pedra, existem 2 motivos. O primeiro motivo que está no texto, que quando ela fala, Senhor, ele já cheira mal, pois fazem 4 dias. E se eu não me engano, e se eu falar errado, alguém pode me corrigir, mas eu acho que a partir do terceiro ou do 4º dia, o nosso corpo, quando morre, ele entra em decomposição. Então ele começa a entrar num processo de decomposição, ele começa a feder. Então é normal o seu corpo feder a partir do 4º dia de morto. E tem outro motivo também, que está no versículo 38. A gente pode ver que Jesus, ele foi onde Lázaro tinha sido enterrado. Ele era um sepulcro. Ali era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Então ali tinha um jazigo. E ter um jazigo naquela época era sinal que a família era bem sucedida. Era sinal que era uma família rica. Então, Marta, ela não estava preocupada com que Jesus podia curar ou não o irmão dela. Ela estava preocupada ou com que Lázaro ia feder e envergonhar as pessoas que estavam lá. Porque, querendo ou não, uma pessoa que tem uma família rica, ela atrai pessoas ricas também. E essa morte chocou várias pessoas. Pois no versículo 19 vai falar que os judeus tinham ido para consolar Marta e Maria. Então existiam muitas pessoas ali naquele sepulcro. Existiam muitas pessoas ali. Então Maria, ela estava tão cega pelas circunstâncias que ela estava pensando no cheiro do corpo do seu irmão, enquanto Jesus estava ao seu lado, pronto para realizar o milagre na palma da sua mão. Enquanto Maria estava pensando no cheiro do irmão dela, Jesus estava ali, pronto para curá-la. E a gente percebe que essa narrativa, ela vai se aumentando e ela tem muitas coisas que são muito fortes. Pois no versículo 39, Jesus vai dizer, tirem a pedra. Já pararam para pensar, como eu já falei, Jesus, ele tem os atributos divinos dele. Jesus, ele tem poder para falar, Lázaro, vem para fora, e a pedra se abrir sozinha. Jesus não precisava que alguém tirasse aquela pedra. Ele não precisava que as pessoas fossem lá e retirassem a pedra para ele chamar. Se ele declarasse com uma palavra, aquela pedra iria se abrir e Lázaro viria para fora. Mas por quê? Por que Jesus pede? Logo tirem a pedra. Por causa de uma coisa que a gente precisa entender. A gente entende que nesse milagre,
sabe, Marta e Maria tinham uma dor. E aquela dor estava ali dentro. Aquela coisa estava cheirando mal ali dentro, que era a morte de Lázaro. A morte precoce dos irmãos dos irmãos delas. Era uma ferida, era uma coisa que estava fechada. Mas a partir do momento em que eles abrem a pedra, Jesus tem acesso para curar as feridas deles. Então, por que Jesus ele pede para tirar a pedra? Porque Jesus ele só pode nos curar se a gente mostrar as nossas feridas para ele. É como a gente ter olhar na medicina. Não adianta, irmãos, um médico fazer um ponto no seu curativo se você não mostrar o curativo para ele. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar nessa passagem é: ei, mostrem as feridas para mim. Não precisa contar para as pessoas, não precisa postar no Twitter, no Instagram, no WhatsApp que você está mal, irmão. Mostre as suas feridas para mim, porque a partir do momento que você se abre para mim, eu tenho acesso. E quando ele tem acesso, irmão, há cura, há um milagre, há o poder. Então eu não sei o que você está passando agora, irmão. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas se renda aos pés de Jesus. Mostre a sua ferida para o seu Criador, pois Ele vai te curar. E, cara, eu acho que o versículo seguinte são os versículos mais lindos dessa passagem. Pois isso é muito poderoso, cara. Pois assim que Jesus fala, tirem a pedra. No versículo 40, ele realmente confronta a Marta. Ele fala: Marta, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Mais uma vez ele fala: Marta, se você tiver uma fé constante, eu vou curar o seu irmão. Agora retire a pedra. E no versículo 41 e no 42, cara, isso é muito forte. Pois o versículo 41 vai dizer: então tiraram a pedra, retiraram a pedra, abriram o sepulcro. Mas antes de acontecer, olha a atitude de Jesus. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Irmão, o que a gente acabou de ler agora foi a realização do que foi falado no versículo 4 em João. Pois que por mais que tudo tenha passado na vida de Marta e Maria e de Lázaro, Jesus ele cumpriu a sua palavra. Pois o que ele falou no versículo 4? A doença de Lázaro não acabará em morte. E aqui no final a gente vê que realmente Lázaro ele foi curado. E a gente tendo esse entendimento muda tudo. Quando a gente entende que realmente as coisas se realizaram, a nossa percepção muda. Pois realmente Jesus ele aqui nunca chegou atrasado. Jesus em nenhum momento ele estava atrasado, em nenhum momento ele se enrolou, em nenhum momento ele chegou atrasado, ele chegou correndo, ele acabou pelas dificuldades, pela distância, acabou se atrasando. Não, ele nunca se atrasou. Porque, irmãos, para pensar, alguém que estava atrasado para agradecer? Alguém que estaria atrasado para conversar com Marta e com Maria? Então, irmãos, a gente precisa entender uma coisa, e quando a gente entende isso, isso muda tudo. Pois Jesus, em nenhum momento, ele perde o controle da vida de Lázaro. Em nenhum momento nessa história, nada sai do controle das mãos de Jesus. Tudo que estava aqui, tudo que aconteceu, desde a morte de Lázaro, desde o confrontamento de Marta, de Maria, tudo estava no controle de Jesus. O que eu quero te falar hoje, irmão, é que não importa o que você está vivendo, está nas mãos de Jesus. Tudo está no controle de Jesus, irmão. Ele nunca perdeu o controle da sua vida em nenhum momento. Por mais que situações apareçam, as circunstâncias venham, Jesus nunca perdeu o controle da sua vida. Em nome de Jesus. Isso é muito poderoso, pois a gente precisa aprender a crer em Jesus. Pois se Jesus nos prometeu algo, isso vai se cumprir. Eu te provo com próprios testemunhos de igreja dos nossos irmãos aqui. Algum irmão tem algum testemunho que realmente Jesus prometeu algo e se cumpriu? Eu tenho, todo mundo tem. A gente tem testemunhos aqui na igreja e na Bíblia, na própria palavra, como a história de Lázaro. Então, irmãos, se Deus te prometeu algo, espere, isso vai se cumprir, isso vai se realizar, acredite. Então, se Ele te prometeu algo, realmente tenha fé, porque isso vai se cumprir, mas Ele não prometeu que no processo seria fácil. Por mais que as coisas vão acontecer, isso vai se cumprir. Ele só fala que o seu final não vai terminar em morte. Em nenhum momento Ele especifica a dificuldade do processo. O que eu quero te falar hoje, irmão, é que em meio ao processo, em meio à luta, você possa confiar em Deus, possa manter a sua fé em Jesus. Pois, cara, o que acontece nesse versículo aqui é incrível. Pois a gente percebe que Marta, ela fala: Jesus, não tira a pedra, pois quando tirar a pedra vai feder.
A gente percebe que a pedra é retirada e Jesus não cura de imediato. Ele para agradecer. Então, a partir do momento que a pedra foi retirada, Lázaro já estava curado, porque já tinha algo dentro de Lázaro que apontava para o milagre, que apontava para a ressurreição. Então, irmão, o que eu quero te falar hoje, e pega isso para a sua vida, não importa a área da sua situação que você esteja, irmão, a partir do momento que a gente aponta para Jesus, a partir do momento que a gente olha para Jesus, tudo é curado, pois existe algo dentro de nós que parece estar morto, que na nossa vida parece estar se quebrando, mas existe algo aqui que Deus plantou, e quando o processo passar, e quando a fase passar, Ele vai falar: ei, Lázaro, venha para fora, ei, filho, venha para fora, desperta isso que eu coloquei dentro de você. As circunstâncias não definem o que Deus disse sobre você. Em nome de Jesus, Deus, Ele quer te despertar, irmão. Ele fala: aí, venha para fora, bota para fora, deixa eu entrar, abre a ferida, tira o sepulcro, porque quando eu entro, irmão, quando eu entro, não importa o que disseram para você, não importa o que te prometeram, assim que eu entro na sua vida, assim que eu entro no seu sepulcro, tudo muda, tudo vira cura, tudo é mudado. Então que hoje a gente possa deixar Jesus entrar. A gente vai agora deixar os nossos problemas para Jesus. Agora não sou eu que me defendo sozinho. Agora eu tenho um homem, eu tenho um Deus que caminha comigo, porque eu abri o sepulcro da minha vida. Agora Ele entrou. Agora o inferno não tem mais autoridade sobre a minha vida. E pode se levantar e pode ficar de pé, irmão. Que você possa levantar já com essa convicção. Se abra para Jesus. Ele está te esperando. Ele está na sua frente, irmão. Você não precisa ser o melhor, você não precisa ter a maior fé do mundo, só basta você crer, só basta você se abrir para Ele. Então se abra para Jesus, pois Ele pode te curar, em nome de Jesus.